Graça e paz, meus irmãos. Nós vamos começar mais uma série de sermões. Dessa vez nós vamos seguir pela carta de Pedro, a primeira e a segunda carta de Pedro. E essa série tem a intenção de nos trazer direção no meio da nossa tribulação, no meio das nossas lutas. E eu espero que essas mensagens nos ajudem, nos façam fortalecidos e nos deem de fato a direção que Deus quer para a nossa caminhada. Deus nos abençoe. Bom, se você estivesse escrevendo para pessoas que estão enfrentando o sofrimento, o que você escreveria? Provavelmente a maioria de nós escreveria palavras de conforto, encorajamento, esperança. Sim, esse é o tipo de palavras que encontramos na primeira carta de Pedro. Mas num sentido muito real, Pedro traz palavras de conforto e encorajamento de uma maneira bastante surpreendente. A partir de hoje nós vamos caminhar entre as cartas de Pedro para nos aprofundar mais na pedra segura, onde firmamos nossa fé. Hoje nós focaremos a atenção nos 2 primeiros versículos da primeira carta, e ali o texto diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Eu poderia dizer, em primeiro lugar, que essas palavras são surpreendentes simplesmente porque são escritas por Pedro. Este foi o homem que no momento mais decisivo, no momento mais climático, na ocasião onde se esperaria uma firmeza de lealdade digna de um discípulo, negou ao Senhor Jesus. Mas agora, este mesmo homem é um apóstolo do Senhor, enviado da parte do Senhor Jesus, e escreve uma carta carregada com a mensagem do Evangelho. Somente este fato já é um maravilhoso argumento sobre o poder transformador de Jesus Cristo. Eu poderia pregar um sermão inteiro somente em cima desta primeira palavra, Pedro, e celebrar o que somente a graça é capaz de fazer. Mas as palavras da carta também são surpreendentes pela forma como o conteúdo dela se segue. Ela é muito mais do que um hino de conforto, ela é na verdade um chamado para a ação. São como ordens militares, são palavras de batalha que Pedro escreve aqui. O ponto é que talvez seja exatamente isso que as pessoas que sofrem precisam ouvir. Eu quero dizer, o que o sofrimento faz com você? Quando você está decepcionado, quando você está desanimado, quando você se sente ferido, quando está com medo ou doente, qual é a tentação? A tentação é se voltar para si, a tentação é estar profundamente centrado em si mesmo, profundamente focado em si, profundamente autoconsciente. E quando isso acontece, você deve concordar comigo, você se alimenta do seu próprio sofrimento. Nós somos muito bons em problematizar o nosso problema. E assim Pedro faz algo que demonstra uma sabedoria pastoral maravilhosa. Ele dirige sua carta para essas pessoas que estavam enfrentando o sofrimento da perseguição e as empurra para além dos muros do seu sofrimento. Ele dá a elas uma visão de algo que é muito maior do que as coisas que elas estão enfrentando. Ele as chama a considerar como elas foram atraídas pela graça do Senhor Jesus Cristo. Ele lhes dá literalmente uma visão, um chamado para cada aspecto de suas vidas. E nisso há esperança e conforto. Pedro quer que elas entendam que a vida não acabou. Eu me lembro de um momento que eu estava enfrentando uma dificuldade séria no ministério e esse pensamento me veio à mente. Ok, agora parece que o mundo acabou de vez. E enfrentando o que estamos enfrentando agora, como essa pandemia, esse parece ser um pensamento geral. Mas naquela ocasião, no passado, e nos enfrentamentos do presente também, o Espírito Santo tem incomodado o meu coração com essas palavras. Vamos, levanta, faça o que Deus te mandou fazer. Há muita coisa para acontecer, há muita coisa para realizar e Deus ainda está no trono. Em um sentido, essa é a mensagem da primeira carta de Pedro. E aqui nesses primeiros versículos,
àquilo que é o tema de toda a carta. Pedro, de novo e de novo, vai nos lembrar quem nós somos. Porque pessoas que estão enfrentando o sofrimento às vezes se esquecem. Às vezes, sua dor, não importa o tamanho dela, tem a grande capacidade de produzir uma amnésia de identidade. E embora você esteja focado em si, você simplesmente se esquece de quem verdadeiramente você é. E então Pedro começa a lembrar essas pessoas, enquanto enfrentam a perseguição, que elas são filhas de Deus. Bom, esses lugares aos quais Pedro faz referência estão na Ásia Menor. Nas palavras de Pedro, esses lugares estão alinhados em um tipo de ordem que você seguiria se você fizesse uma viagem pela Ásia Menor. Por isso Pedro deixa bem representado a ideia de uma dispersão. E no meio de todo o caminho era possível encontrar congregações gentias, congregações judaicas, algumas misturadas, todas elas, porém, sofrendo uma forte perseguição que frequentemente produzia esse efeito de dispersão. Essas pessoas estavam procurando um lugar seguro. Mas onde você encontra segurança? O que te proporciona estabilidade quando as coisas ao seu redor não são tão estáveis? Veja, se você não está se sentindo em uma situação instável agora, em algum momento você se sentirá. Talvez aconteça no seu trabalho, talvez se trate de dificuldades financeiras, talvez você seja acometido por uma doença, talvez um desentendimento com um amigo, ou uma quebra de um relacionamento importante. De alguma forma, de alguma maneira, nessas situações, o mundo parecerá completamente desordenado. Nesses momentos onde a estabilidade desaparece, onde ela pode ser encontrada? Se você tem acompanhado as confusões dos últimos dias, certamente você não diria que a segurança pode ser encontrada na economia, por exemplo. Sua segurança está na sua carreira? Sua segurança está na sua habilidade? Sua segurança está em algum relacionamento? Novamente, onde você encontra segurança? A resposta bíblica é que a segurança é encontrada somente em um lugar, na pedra segura, que é o nosso Salvador e Senhor Jesus. Veja as palavras de Pedro: aos eleitos que são forasteiros da dispersão. A forte perseguição em Jerusalém espalhou a igreja por todo lugar. Aqueles irmãos agora eram forasteiros, mas Pedro não está falando somente no sentido de localidade. Pedro traz uma duplicidade de sentido nessa expressão, apontando para um aspecto da nossa identidade. Este é também um termo de identidade aqui. Pedro está dizendo: vocês entendem que vocês são forasteiros escolhidos? Eu não sei se você teve essa experiência, eu não sei se você já pensou sobre isso ou não, mas se você é um filho de Deus, você é chamado para uma vida transcultural. Este mundo não é o lugar confortável que já foi um dia para você, porque agora você é chamado para operar por um conjunto diferente de regras e por uma cultura completamente nova em comum. Seu coração é motivado por um novo conjunto de motivações. Você serve a um rei diferente do que serve o restante das pessoas no mundo. Seu objetivo não é mais criar seu pequeno reino esperando que você possa ser soberano o suficiente para obter as coisas que você quer. Porque você foi recebido como um cidadão de outro reino. Você viverá experiências nas quais se sentirá completamente deslocado, porque você está operando a partir de um padrão diferente, de uma outra cultura. Pense nisso. Você foi escolhido para ter a bênção de não ser deste mundo. Você foi honrado com a inadequação. Você foi abençoado para ser um pouco estranho. Você foi agraciado com o ser mal interpretado. Você foi escolhido para fazer coisas que, pela maneira normal, pela qual o mundo opera, não faz nenhum sentido. Tudo isso porque você foi escolhido como parte do povo de Deus. Você não deveria lamentar por isso. Você não deveria esconder isso. Você não deveria desejar se encaixar melhor na cultura do mundo. Esta existência transcultural é um sinal seguro de que a graça, a transformadora graça te alcançou.
É algo maravilhoso o fato de que seu coração sofra em situações que os corações de outras pessoas não se afligem, e seu coração se alegre onde os corações de outras pessoas não são capazes de se alegrar. É maravilhoso o fato de que o que é importante para você é diferente daquilo que é importante para as pessoas que não conhecem o Senhor. Tudo isso é graça, é a maravilhosa graça. E é a desconfortável graça. Você vai me ouvir dizer esse termo muitas vezes. Não é fácil ser um estrangeiro nessa terra, mas isso é graça. Agora, olha o que Pedro diz no verso 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Veja, Deus colocou o seu amor sobre você antes que os fundamentos do mundo fossem estabelecidos em seu lugar. Você tem um pai que te conhece e sabe tudo sobre você antes mesmo que você existisse. Você tem um pai que escreveu os detalhes da sua história porque cada aspecto da sua história está ligado à operação da sua graça e à conclusão da obra que ele está realizando em você. Talvez quando pensamos sobre a presciência de Deus, pensamos somente em relação à nossa salvação. Mas ouça, se a obra de Deus é progressiva, como a Bíblia diz que é, então ela cobre toda a minha vida, desde o nascimento até a glorificação. A presciência de Deus é muito maior do que somente sua escolha por minha salvação. Ela envolve toda a minha vida como seu filho. Em tudo o que eu enfrento, eu posso dizer para mim mesmo, meu pai sabe disso. Meu pai conhece tudo o que eu estou passando. Em cada lugar que eu estiver, eu posso dizer, meu pai conhece esse lugar, meu pai conhece essa situação, meu pai conhece essas circunstâncias, meu pai sabe o que está acontecendo comigo porque tudo o que sou, tudo o que tenho, tudo o que eu encaro, tudo o que eu enfrento foi escrito no seu livro. Se você é um filho de Deus, você nunca sairá do círculo do conhecimento do seu Pai, e as coisas que te perturbam, as coisas que são misteriosas para você, as coisas que são difíceis de entender, Ele sabe, Ele entende, Ele conhece, e em tudo isso, Ele está realizando o seu propósito. Você precisa saber que o seu Pai sabe. Não porque isso vai imediatamente fazer com que a sua vida faça sentido, mas porque nem sempre ela fará sentido para você. E naqueles momentos em que você não entende, onde talvez seja difícil sentir o seu amor, onde talvez seja difícil entender o seu propósito, nos momentos em que parece que o mal está triunfando, você pode ser confortado com essa verdade. Meu Pai sabe. Aquele que traçou o rumo da minha vida antes que eu desse o meu primeiro suspiro, sabe o que está fazendo. Ele conhece as circunstâncias e Ele está no controle. Então veja o que vem a seguir, em santificação do Espírito. É verdade, sobre nós os estrangeiros o poder do pecado foi quebrado, mas a presença do pecado ainda é real. Você deu evidências empíricas disso essa semana, nas palavras que você disse, nas escolhas que você fez, nos pensamentos que você teve, nas coisas que você desejou, nas lutas que você enfrentou. Talvez em alguns dos seus momentos privados, talvez em momentos públicos, você de alguma forma demonstrou que o pecado ainda está presente em você. Mas qual é a sua identidade? Você não é alguém que luta contra o pecado nas suas próprias forças e espera que de alguma forma você possa derrotá-lo. Não. Se você é filho de Deus, o Salvador veio até você com seu Espírito e agora ele vive em você. Paulo diz em Gálatas 5 que esse Espírito luta contra a sua natureza pecaminosa. Há um Espírito guerreiro lutando em seu favor. Se você é um filho de Deus, você é alguém que está progressivamente sendo transformado por sua graça. E ouça, Ele não abandonará as obras de suas mãos, até que todo o seu plano seja realizado em você, até que você tenha sido totalmente transformado à imagem do Senhor Jesus Cristo. Sabe o que isso significa? Maridos e esposas, significa que há esperança para o seu casamento, porque o poder transformador do Espírito de Deus está trabalhando em seu favor. Há esperança para amizades quebradas, há esperança para lutas com os seus pensamentos e desejos, há esperança quando você encara um pecado que você parece incapaz de derrotar. Você não está sozinho nessa guerra, Deus vai até você, Ele vive em você e Ele mesmo é quem te transforma pela sua graça.
Então, em seguida, Pedro diz, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. A Nova Versão Internacional diz, para a obediência e a aspersão do seu sangue. A frase fica mais clara assim, talvez. Você não foi somente chamado para uma vida transcultural, você não tem somente um pai que conhece tudo e sabe o que está fazendo, você não está somente sendo transformado pela obra da graça em você, você também foi chamado para um novo e radical modo de vida, não mais governado pelos seus próprios desejos, não mais governado por suas emoções, não mais governado pelo desenrolar da sua vida, você foi chamado para submeter tudo que você é, tudo que você faz ao senhorio de Jesus Cristo. Esse chamado é a maior honra que você poderia receber. Você precisa compreender esse princípio. Você nunca entenderá o chamado de Deus para obedecer, até que você entenda que a própria obediência já é sua recompensa. Eu sou um filho de Deus que fui chamado, que fui escolhido para ser parte do que Deus está fazendo na história, que fui libertado da escravidão da minha própria agenda, da minha autossoberania. Isso por si só já é graça. Eu gostaria de te perguntar, o que motiva as ações que você pratica e as escolhas que você faz? É o senhorio de Jesus Cristo? É o claro chamado de sua palavra? E você faz isso com um sentimento de privilégio e honra ao Senhor? Bom, o texto continua dizendo, para a aspersão do sangue. Essa é uma figura de purificação e perdão que vem do Antigo Testamento. Pelo sangue derramado de Cristo, nós somos colocados diante de Deus como justos, mas por causa da presença do pecado em nós, ainda somos pessoas que estão diariamente em necessidade de perdão e diariamente em necessidade de purificação. Mas Pedro está dizendo que fomos eleitos para a aspersão do sangue de Jesus e que o que isso significa é que não importa quão grave seja o meu fracasso, não importa quão profundas sejam as minhas fraquezas, há um contínuo perdão, há uma contínua purificação sobre mim. Eu não preciso correr com medo da presença de Deus, eu não preciso fugir envergonhado por causa do sangue derramado de Cristo aspergido sobre mim. Eu posso correr para Ele e não dele. E mais uma vez receber o seu perdão, mais uma vez receber a purificação. Você está fugindo? Você está se escondendo em culpa? Você está se encobrindo em vergonha? Você está correndo para longe do único lugar onde se encontra perdão e libertação? Pense sobre sua identidade. Você foi escolhido para fazer parte da operação deste reino que não é deste mundo. Você é um filho ou uma filha de um pai que conhece tudo, porque ele mesmo foi quem escreveu sua história e sabe o que está fazendo. Você é um objeto da sua permanente, incessante, transformadora graça e ele não vai te deixar até que tenha realizado toda a sua obra em você. Você foi escolhido para fazer parte de algo que é muito maior do que os limites da sua própria vida, para submeter tudo o que você é e tudo o que você tem ao senhorio do Senhor Jesus. Você foi abençoado com um perdão contínuo e com uma purificação diária. Então eu gostaria de te perguntar, você vive como alguém que acredita nisso? Você leva essas coisas em consideração no seu dia a dia? Você assume que essa é a sua identidade diante de Deus? Maridos, essa identidade molda a forma como você responde à sua esposa? Molda a maneira como você responde aos momentos difíceis e intensos que todo casamento experimenta deste lado da eternidade? Esposas, vocês abraçam essa identidade quando são feridas por algo que seu marido disse ou fez e você se sente tentada a contra-atacar e machucá-lo da mesma maneira que ele te machucou? Você se agarra a essa identidade quando você perde o seu emprego e não sabe como vai pagar as contas daqui para frente? Quando você questiona o que Deus está fazendo? Você se agarra a essa identidade como um pai quando você enfrenta a inflexível desobediência do seu filho? Você se agarra a essa identidade quando você se sente sozinho no trabalho porque as coisas das quais as pessoas participam lá, você não poderia participar como um filho de Deus? Essa identidade te dá descanso quando você se deita para dormir?
quando você é tomado pelo medo de ser vítima de um vírus que nos cerca. Meu Pai conhece. Sua graça transformadora está sobre minha vida. Ele não me deixará até ter completado sua obra em mim. Eu sou abençoado com perdão e purificação diariamente. Meu mundo está de ponta cabeça, mas eu estou seguro. Eu sou filho de Deus. Que a graça dessa verdade e a paz que ela pode produzir sejam multiplicadas sobre você dia após dia. Que você não viva com amnésia de identidade, que você nunca se esqueça de quem você é em Cristo, que você não procure mais segurança em lugares onde ela não pode ser encontrada, que você descanse na graça que tem sido derramada sobre você, a graça que completará a sua obra e que isso te dê paz. Talvez você diga: eu não penso que essa seja a minha identidade, eu não penso que eu conheço de verdade aquele de quem você está falando, eu gostaria de conhecê-lo e eu quero recebê-lo também. Então confesse sua necessidade, confesse que você viveu até aqui do seu próprio jeito e clame por aquela graça voluntariamente comprada na cruz do nosso Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor, nos ajude, ó Pai, nesse momento de angústia e de sofrimento que estamos enfrentando. Talvez nós esqueçamos de que somos filhos do Senhor. Somos filhos de um Pai amoroso que conhece os detalhes da nossa vida. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Faz-nos lembrar de quem nós somos e de tudo aquilo que está ao nosso redor pela graça do Senhor. Abençoe-nos, ó Deus, com essa visão do fato de sermos estrangeiros neste mundo. Mas nos ajude, ó Pai, a perceber que o Senhor está trabalhando em nós, para que então, no dia em que pisarmos na nossa Terra Santa, estejamos preparados para estar lá, para sempre, na Tua presença, ó Deus. Abençoe-nos agora, ó Pai, dá-nos uma visão clara de quem nós somos agora, ó Deus, em Cristo Jesus, e que isso nos fortaleça e nos faça pisar na pedra segura que é o nosso Salvador. Nós oramos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Receber a graça, amados. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, e que o ensino e as consolações do Santo Espírito esteja com o povo do Senhor aqui e com todo o povo do Senhor espalhado pela face da terra, hoje e eternamente. Amém.